Aqui é o Jornal da Bandeirantes, gente, que está há 45 anos no ar pela Rádio Bandeirantes. Desde o início dessa semana, mais precisamente desde terça-feira, porque segunda-feira foi feriado e ninguém é de ferro, né? Nós estamos transmitindo o Jornal Gente também pelo Band News TV. A novidade dessa semana, na semana de aniversário da Rádio Bandeirantes, que no sábado completa 86 anos no ar. Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal Gente o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior Tribunal de Justiça da América Latina. Desembargador Ricardo Anaf está ao vivo para conversar conosco nessa manhã com os nossos ouvintes, telespectadores e assinantes. Presidente, seja bem-vindo ao nosso novo estúdio aqui. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito bem, Thaís, muito bem. É uma honra e um prazer comparecer nesse jornal já muito conhecido de São Paulo e do Brasil inteiro. Vamos começar falando sobre um dos assuntos polêmicos aí da semana, que é a questão das fake news. A Justiça de São Paulo sofre aí com notícia falsa. O que o senhor pensa sobre o assunto? O Congresso Nacional está debruçado aí sobre essas questões. Tem muita demanda para a Justiça a respeito de notícia falsa, presidente? Em relação às fake news, na realidade é um exercício, né? Na realidade as pessoas fazem um exercício em redes sociais e outros meios, lançando por vezes fatos que não coincidem com a realidade, ou dando uma interpretação que com ela não é condizente. Faz parte do próprio sistema democrático, né, e há de se compreender a fake news como o efetivo fato falso, e não com relação à interpretação que se dá no fato. Então, me parece que a situação é um pouco mais tranquila do que se imagina. O que deve ser dado em relação à interpretação e à responsabilidade de quem o faz. A legislação brasileira está preparada para enfrentar isso ou o Congresso precisa mudar a lei, na opinião do senhor, presidente? Do meu ponto de vista, não há necessidade de nenhuma alteração. Qualquer exercício que extrapole a verdade, que possa prejudicar alguém, há de ser censurado pelos meios próprios pela utilização do sistema judiciário. Não há necessidade... Presidente... Pois não, desculpe. Presidente, bom dia. Eu queria tratar de outro assunto aí que é sempre muito frequente aqui no nosso programa, né? A gente traz e comenta decisões judiciais que os nossos ouvintes e telespectadores não conseguem compreender. Hoje, por exemplo, nós temos em curso no Paraná uma operação contra o tráfico internacional de drogas, uma operação, me parece, das mais importantes de sempre, que inclui a apreensão, né, o arresto dos bens dessa quadrilha. Esses bens são estimados em mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro, é um patrimônio auferido, né, com o dinheiro do crime. Assim, chegamos numa situação, presidente, que não sabemos se esse patrimônio, de fato, vai ficar agora, vai ser usado pelo Estado para tentar, de alguma maneira, ressarcir os danos causados pela quadrilha, ou se em algum momento isso vai ser devolvido. A gente teve uma decisão recente do STJ, da sexta turma, devolvendo os bens do traficante André do Rep, que inclusive está foragido. Nós já tivemos decisões devolvendo drogas apreendidas, devolvendo aos bandidos. Por que isso tudo está acontecendo, presidente? O que é que está acontecendo com o judiciário? Ou é a legislação brasileira que precisa ser urgentemente reformada? Bom dia, Cláudio Humberto. Me parece que nós temos uma legislação que realmente ela é mais suave na área penal, ela vem se suavizando ao longo dos anos. A política de desencarceramento também é algo que acaba gerando esse tipo de coisa em relação a uma visão mais liberal com relação ao crime. E é uma questão muito complicada, porque o tráfico de entorpecente é, sem sombra de dúvida, a célula máter de todos os crimes. Todos os crimes mais graves hoje é o tráfico de entorpecente. Hoje há uma visão neopositivista do sistema legal, que difere do tempos de outrora, onde se falava que os tribunais eram muito mais rígidos. E eram mais rígidos mesmo, porque era uma visão muito mais positivista. E não se imaginava, por exemplo, a devolução de bens. Mas esse processo em especial que foi julgado pela sexta turma pelo Tribunal de Justiça, eu não conheço. E, de qualquer forma, a lei orgânica não permite que eu faça qualquer comentário em relação a ele.
Mas, sem sombra de dúvida, toda vez que eu tenho um flagrante de porte, de porte com relação à sua grandeza, à sua importância, e posteriormente, ainda sob o viés da existência, no mínimo em tese, de crime, não me parece que seria possível, isso é para o futuro, não estou falando em relação ao processo já julgado pela sexta turma, a liberação de bens ou qualquer outra coisa. Isso... Presidente. Desculpe, pois não. Por favor, se o senhor quiser preferir concluir. Não, por gentileza. Então vamos lá, Sônia Blota aqui, um prazer falar com o senhor, uma honra tê-lo conosco no Jornal Gente. E eu gostaria de aproveitar a presença do senhor no nosso programa e fazer a seguinte questão. Eu fico aqui na França e a gente observa que fora do Brasil, assim, salvo raríssimas exceções, a gente não vê uma grande exposição de decisões e posicionamentos da justiça. E no Brasil, nos últimos anos, o que a gente observa, a gente vê exatamente o contrário. Posicionamentos e decisões do Supremo absolutamente assim, escancarados assim, nas redes e em notícias. Quando eu fiz faculdade de Direito, né, não sei se foi... acho que o Pedro Campos também pegou essa fase, a gente nem sabia os nomes direito dos ministros do Supremo. A gente sabia que era a Suprema Corte e que se manifestava através dos autos. E eu gostaria de saber a opinião do senhor a esse respeito. É uma situação extremamente complicada. Eu acho que nós passamos por diversas alterações sociais no Brasil. Houve uma mudança em relação ao perfil das pessoas, e as pessoas se tornaram muito mais próximas à exposição pública, a aparecer publicamente. Eu sou juiz há 38 anos. Eu nunca dei uma entrevista de um único processo que eu tenha julgado. Essa é a minha postura. Eu acho que é uma visão diferenciada, né? Eu não sei como explicar por que é ou deixa de ser-lo em relação ao Supremo Tribunal Federal, e também não me cabe a crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal ou mesmo o elogio ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a cúpula do Poder Judiciário e não compete aos juízes fazerem qualquer referência ao Supremo, mas sim referência às suas decisões quando elas são citadas como precedentes jurisdicionais. Em relação às posturas, é uma questão individual de cada ministro, de cada juiz, de cada magistrado, e essas posturas abertas, públicas, recebem, pois, o sentimento público em relação àquela postura. Não me cabe, desculpe, fazer qualquer outro comentário. Presidente, só aproveitando o assunto e complementando a pergunta da Sônia, agrada ao senhor essa história das transmissões das sessões de julgamento no Supremo pela TV, ao vivo, criando ali um ambiente meio de Big Brother, né? Um ambiente ali de estúdio de TV para julgamentos que são tão importantes, né? Agrada ao senhor esse hábito, essa novidade que foi introduzida há anos aqui no Brasil? A transmissão dos julgamentos, até porque hoje, sob o sistema do processo eletrônico e as telesessões, teleaudiências, tem sido uma coisa muito habitual. A questão não é a questão da transmissão, porque se tem uma coisa que é muito importante ao judiciário é a transparência, ou seja, a transmissão do julgamento é algo transparente. Eu acho que tudo depende dos protagonistas e não da transmissão em si. Eu acho que isso é o fundamental. São os protagonistas dessa transmissão. Os julgamentos são julgamentos normais, você profere os julgamentos, o órgão especial do Tribunal de Justiça, os julgamentos são todos online, para que todos possam acompanhar, pelo critério de transparência da justiça, segurança jurídica e previsibilidade. Isso é que é o importante, é o Poder Judiciário, ou seja, não é a transmissão em si. Eu acho que, novamente, as críticas que são feitas, ao sentir de cada um que faz essas críticas, não diz respeito ao julgamento em si,
mas de respeito a determinadas posturas. Isso não só em relação ao Supremo, mas todo e qualquer tribunal que tenha a transmissão online ou a transmissão aberta, né? O Tribunal de Justiça não tem transmissão em TV Justiça, mas tem transmissão aberta a todos que se habilitam para poder acompanhar os julgamentos. Presidente, aliás, queria aproveitar também esse assunto e perguntar para o senhor, como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, como operador do direito, a pessoa que vive esse ambiente, né? A gente tem visto uma espetacularização, hoje também estou me engasgando nas palavras, viu, Sônia? Da Justiça e dos atos da Polícia Federal. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com a Operação Lava Jato durante tanto tempo e ontem também naquela outra operação da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a questão das vacinas. É claro que eu não vou colocar o senhor aqui na saia justa de falar de uma questão política, mas como é que o senhor vê esse espetáculo? De repente, né, o senhor que é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo sintoniza no canal Band News TV, na Rádio Bandeirantes, e descobre que a sua matéria-prima está sendo transformada em outra coisa. Ajuda, atrapalha? Como é que o senhor vê isso? A questão relativa aos atos que são transmitidos a esse denominado espetáculo, isso pode trazer provas ao processo, pode trazer uma péssima impressão a todos aqueles que estão assistindo. É um risco que se assume. Pode atrapalhar o processo? Pode, eventualmente, atrapalhar o processo, sim. Em que circunstâncias, sem sombra de presidente? dúvida, porque, na realidade, é um flagrante, ou às vezes não é nem um flagrante, é um decreto de prisão preventiva, que acaba expondo situações que não eram necessárias, acaba criando situações que podem provocar até o eventual induzimento de determinadas condutas, e isso pode colocar em xeque algumas coisas. Repito, tudo isso depende muito dos protagonistas, de como é feito, da seriedade com que os atos são praticados. Em tese, se pressupõe que todos os atos são praticados com absoluta seriedade e absoluta retidão. E essa exposição também é importante para a demonstração dessa mesma retidão e dessa mesma colocação pontual, sem exageros, no efetivo cumprimento de um dever que lhe foi incumbido. Presidente, no meio jurídico brasileiro, né, o senhor é muito elogiado por algumas medidas que tomou aqui à frente do Tribunal de Justiça, uma delas até quando era corregedor, antes de assumir a presidência, que é a questão das teleaudiências, né, o preso não sair do estabelecimento prisional, economia processual, economia para a sociedade. Você libera o policial que está ali servindo de babá e de segurança para um preso, para ele servir a sociedade, né? E prender outros bandidos que estão aí à solta. Então o preso hoje, dentro do estabelecimento prisional, participa da audiência com o juiz, videoconferência, como nós estamos fazendo aqui com o Cláudio, com a Sônia, em tempo real, a internet está aí para nos ajudar. Tem uma novidade também no Tribunal de Justiça de São Paulo, que são as varas empresariais. Isso está sendo motivo até mesmo de ciúmes, Brasil afora. Tem causas de fora de São Paulo que estão vindo ser julgadas aqui em São Paulo, porque não tem isso em outras cidades. E acaba sendo uma reestatização da arbitragem, né? Que era uma fuga para quem tinha dinheiro, ir para a justiça privada. Hoje nós estamos vendo esse movimento voltando. Essas varas vão ser ampliadas aqui em São Paulo? Nós criamos as primeiras câmaras empresariais. Hoje temos 2 câmaras empresariais, temos varas empresariais regionais, varas empresariais na capital. Agora, no dia 26 de maio, vou instalar as varas empresariais de Campinas. Nós instalamos em Campinas, que é toda a região de Campinas e Sorocaba, compreendendo 2 regiões administrativas do Tribunal de Justiça. E tem sido um sucesso muito grande, porque nós temos a especialização na matéria empresarial. E com a especialização nós temos uma uniformidade de julgamentos, nós temos previsibilidade, nós temos transparência. E o processo judicial, em especial em São Paulo, que a nossa lei de custos é a segunda mais barata do país, é uma das mais baixas do país, tá? Acaba atraindo foro de eleição de empresas de outros que estão localizadas em outros estados para vir para São Paulo. Por quê? Porque eu tenho uma segurança jurídica muito grande, eu tenho uma previsibilidade e com a especialização eu também tenho maior brevidade nos julgamentos. E com isso a questão da arbitragem também se sucede de se voltar à empresarial, porque é um custo infinitamente menor.
há uma previsibilidade muito grande, insisto nessa questão da previsibilidade e segurança jurídica, que é dada pelo sistema judiciário de São Paulo, com a uniformidade e a especialização. Tá? A especialização tem essa virtude muito grande. Tá? E isso propicia, no meio empresarial, como em qualquer outro, uma segurança que você sabe que, em relação àquela matéria, o julgamento provavelmente será a seu favor ou a seu desfavor. E faz com que algumas conciliações se sucedam antecipadamente de forma extrajudicial e outras você vá até o fim, mas mesmo assim sem prejuízo. Por quê? Porque eu tenho maior brevidade nos julgamentos. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Anaf, conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na tela do Band News TV, agora 8h48. O nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anaf, no estúdio aqui do Jornal Gente. Cláudio Humberto, direto de Brasília, com mais uma pergunta para o desembargador, né, Cláudio? Exatamente. Presidente, o senhor fez uma declaração importante no início da entrevista ao comentar sobre essa tentativa de se estabelecer uma lei de fake news e etc. E parece ter sido ido para o saco, digamos assim, essa ideia, né? Mas hoje, ontem, né, e hoje circula muito aqui em Brasília a notícia de que o Supremo pretende alegar omissão legislativa caso o Congresso Nacional, de fato, não aprove uma lei contra fake news. O senhor já disse que não considera necessário uma lei específica sobre isso, mas o que eu gostaria que o senhor comentasse não era sobre essa questão em si, mas a tese que vem sendo adotada pelo Supremo, há precedentes, né, em relação a isso, da omissão legislativa. O Poder Judiciário pode fazer isso? Pode mesmo, diante da dificuldade de o Congresso aprovar uma lei, alegar que o Congresso está se omitindo em legislar e aí assumir essa tarefa legisladora? Bom, eu vou dar o meu ponto de vista sobre o aspecto acadêmico, meramente acadêmico, sem nenhum viés em relação às posturas, às decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o sistema republicano, da divisão de poderes e a própria independência e harmonia dos poderes, ela está afincada justamente no respeito das competências constitucionais. O Supremo não pode usar de competência constitucional do Legislativo ou do Executivo, e no que diz respeito às leis, atinge tanto o Legislativo como ao Poder Executivo, porque um cria as leis e o outro tem o poder de sancionar ou vetar as leis. Da mesma forma que não cabe ao Congresso agir sobre a competência constitucional do Supremo e nem o Poder Executivo. Isso é que garante a independência, a harmonia entre os poderes. O sentimento político do Supremo Tribunal Federal, as decisões políticas do Supremo Tribunal Federal, elas estão delimitadas pelas próprias leis. O exemplo típico é na ação direta de inconstitucionalidade, que eu tenho as modulações pro futuro, que toda ação direta, por ser ação declaratória, ela tem efeitos ex tunc, ou seja, seus efeitos retroagem à origem, para correção daquele viés da nulidade constitucional, e o Supremo pode, como podem as cortes estaduais, o órgão especial faz isso, uma modulação para o futuro, objetivando a segurança jurídica das relações. Isso é uma decisão política, sem sombra de dúvida, que leva em consideração a própria lei de introdução do direito brasileiro, muito embora a modulação seja mais antiga, mas é o consequencialismo daquelas decisões. Ou seja, academicamente, me parece que o Supremo, o Poder Legislativo e o Poder Executivo não devem extrapolar a competência constitucional. Nós temos os casos de omissão legislativa, de fato temos nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, o Supremo, como Poder Judiciário, ele é inerte, ele é provocado pela parte,
né, aquele que compete à proposição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aí ele julga, se for o caso, julga procedente e fixa um prazo, geralmente de 6 meses, para que haja a ação legislativa para aquela correção daquela omissão. Seja aquela omissão suprida pelo ato normativo que lhe é necessário. Tá? Isso é muito normal. Um exemplo típico diz respeito aos cargos em comissão. A Constituição determina que haja um percentual reservado a cargos efetivos. Se a legislação assim não o fizer, não preservar um percentual mínimo, cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na qual o tribunal, julgando procedente, vai fixar um prazo, geralmente de 6 meses, para que seja editada a lei, e caso não faça, fixa previamente um percentual, geralmente de 50%, para ter o caráter coercitivo, para que seja editada a lei. Tá? Então, sobre o aspecto de omissão, cabe a discussão nas ações diretas de inconstitucionalidade, sob o meu ponto de vista, meramente acadêmico. Presidente, tem uma questão também de momento, né, que envolve aí o judiciário de alguma forma. O Conselho Nacional de Justiça determinou o fechamento dos manicômios judiciários, né? E o Conselho de Medicina emitiu uma nota preocupado com essa decisão, até em proteção aos doentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem alguma posição a respeito desse assunto? Mas nós não tivemos até agora nenhuma questão relativa ao fechamento de manicômios judiciários. Os manicômios judiciários de outrora, aquela visão que se tinha das pessoas que ficavam jogadas, não eram bem tratadas. Me parece que isso não existe mais no Estado de São Paulo. Estou falando em relação ao Estado de São Paulo. Então, no Estado de São Paulo, até agora não tivemos nenhum problema, e toda vez que isso sucede alguma coisa, há uma ação, quer do Judiciário, quer do próprio Poder Executivo e da própria sociedade, porque acaba o fato, é revelado por vocês e as condutas são tomadas. Em São Paulo nós não tivemos nenhum problema até então. Pelo menos não noticiado, desculpe. Apesar da Justiça de São Paulo estar entre as mais bem avaliadas no país, ainda existe a reclamação geral, né, em todo o Brasil sobre a morosidade, né, a questão da morosidade dos processos, que isso não é de hoje. Eu gostaria da avaliação do senhor, de que forma pode melhorar, já avançamos alguma coisa nisso, e por que São Paulo consegue ser melhor avaliada do que os outros estados? A gente fala que a gente pensa em estrutura, mas às vezes é algum método que está faltando ser usado em todo o Brasil. Me parece que São Paulo tem uma vantagem. Nós temos muitos juízes, o tribunal é grande, o tribunal é realmente grande. Nós temos a vantagem da especialização de matérias. Quer em segunda instância, nós temos uma especialização de matérias. Nós temos uma seção de direito privado que é dividida em 3 subseções, cada uma delas com especificação de matérias. Nós temos uma seção de direito público, que também é grande, são 90 desembargadores. Nós temos a especialização também em 3 visões igualmente. Temos as especializações das varas, como temos das varas empresariais. Isso facilita muito. Por quê? Porque na especialização a uniformidade da jurisprudência é muito mais fácil. Você trata de uma única matéria ou algumas matérias, mas de uma forma mais contida. O seu estudo é mais contido. Isso possibilita a especialização da maior rapidez, da brevidade e segurança jurídica. Aliás, presidente, quais são os números do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação a funcionários, quantidade de juízes? E isso tem sido suficiente? Nós temos em São Paulo cerca de 2.700 juízes, 360 desembargadores, 40 mil servidores em atividade. O que acontece é que nós temos um demandismo muito grande. Isso vem crescendo e não para. Mas se fosse parar em algum momento, ser estagnado em algum momento, as ações elas oscilam pelo momento social, econômico. Então, temos reflexos na área empresarial, na área de família, é uma coisa incrível. Qualquer coisa afeta a área de família, tantas leis de proteção à família, mas, no entanto, a instabilidade social e econômica
tem uma afetação direta. Nós não temos... Antigamente era muito normal os acordos extrajudiciais, a parte procurar o seu advogado, a primeira coisa que ele fazia era buscar o acordo, né, com a parte contrária. Hoje eu não sei dizer se busca e não consegue, se existe um espírito de judicialização muito grande, mas o número de ações vem aumentando estupidamente. Nós temos de outrora, várias pesadas, tinham 2.000 processos, quando eu era juiz da instância especial, e não faz tanto tempo assim. Né? Hoje, a minha ex-vara tem 22.000 processos, dos 2.000. Por mais varas que se crie, com o demandismo, a judicialização no caminho que ela anda, Mas aí nós qual teremos... que é a saída, presidente? A saída, na realidade, eu tenho que ter meios de contenção. Tá? Nós temos, eu repito, nós temos São Paulo, a tabela de custas é a segunda mais baixa do país. Ou seja, todo mundo entra com uma ação, vale a pena a ação. Tá? Os recursos são muito baratos. Se fala muito lá fora que a justiça não é acessível. Aqui a justiça é acessível a todos. Você tem a justiça gratuita, você tem os juizados, que mesmo uma pessoa muitíssimo rica, nada paga de custas em primeira instância. Ou seja, eu tenho essa acessibilidade grandiosa no Brasil. Só que outros setores é muito barato. Né? Na justiça comum é muito barato demandar, ou seja, não pode valer a pena demandar. Eu tenho que demandar porque o meu direito foi violado e não porque eu quero protrair, eu quero diferir pagamentos, eu quero fazer qualquer outra coisa que não seja fazer valer o meu direito. Então, mas aí o Tribunal de Justiça está estudando aumentar essas custas para tentar impedir algumas ações no Judiciário? Então, a lei de custas, a nova lei de custas, que é uma mera adequação ao novo Código de Processo Civil, está no Legislativo de São Paulo há muito tempo, mas há uma pressão muito grande da OAB, de uma série de setores contra qualquer aumento da lei de custas. Na realidade, é visto como qualquer aumento tributário, mas na realidade a lei de custas ela serve para conter, ela serve para garantir o custeio do poder judiciário. E com demandismo tão grande, nada mais justo, porque 30% dela vai a pessoal, que isso mantém o judiciário. Não tem condições, o poder executivo vai ter que despender uma fortuna, e é uma fortuna o orçamento do poder judiciário, porque as custas são baixíssimas. Não é? Ou seja, não dá conta. Não é? E, ao mesmo tempo, para você atender a sociedade, você tem que instalar mais varas, você tem que expandir, até porque as causas da infância e da juventude, as causas criminais, as causas de família que são tão afetadas hoje, e as varas da Fazenda Pública. Tem vara da Fazenda Pública em São Paulo com 36.000 processos. Presidente, estamos 9 horas da manhã, já temos que encerrar, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa, eu preciso que o senhor seja breve na resposta. A audiência de custódia, o modelo que está, funciona na sua avaliação ou precisa de algum reparo? Hoje, o sistema de custódia sobre o sistema de videoconferência funciona, sem sombra de dúvida. Não, mas as audiências de custódia, porque às vezes a gente tem a impressão que a polícia vai lá, prende um bandido, rapidinho, ele numa porta giratória já volta para a sociedade, ele não fica preso. 70%. E a reincidência, né, Cláudio, às vezes também não acaba sendo motivo para que ele fique detido, para responder pelo crime. Essas audiências de custódia, na avaliação do senhor, merecem algum tipo de revisão? Então, mas aí não é audiência de custódia, é a legislação penal e a interpretação da legislação penal. Não é a existência da audiência de custódia que leva a isso. A audiência de custódia, em verdade, é para verificar a retidão da prisão em flagrante. E hoje se estendeu, por decisão do Supremo, a toda e qualquer prisão. Mas em relação à retidão, ou seja, não houve violência, foi respeitado o direito daquele que está sendo preso, sem outras avaliações. Tá? Isso acabou se estendendo por uma questão interpretativa e fica essa imagem. A polícia prende, o judiciário solta. Mas, na realidade, nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de interpretação da lei, que possibilita essa visão mais liberal, e a lei hoje é mais liberal. Que não era.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, infelizmente nosso tempo acabou, já fica o convite para o senhor voltar até novembro aqui, que novembro tem eleição lá, não é isso? Tem eleição. É isso aí. Presidente Ricardo Anaf, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, muito